Estamos falando com a Maristela Pellegrino. Maristela Pellegrino. Maristela, como é que nem hoje nós estamos aqui querendo falar um pouco do home care, falar da qualidade dele e tudo mais. Foi o que eu disse para você, o que é gostoso é quando você traz uma pessoa para conversar e ela vai falar de verdade. Não tem papel, não tem nada que fale, ó, você vai falar dessa maneira. Então você vai falar da tua maneira, do seu coração, do jeito que você realmente quer falar. Mas antes, por que você chegou a procurar? Como que foi antes de tudo isso? Porque teve uma história, né? Sim, sempre tem uma história, né? E sempre tem aquele dia, né? E eu tenho... a minha mãe tem 90 anos e ela, forte, lúcida, sadia, morando sozinha, caiu, socorremos e o diagnóstico foi de uma fratura de fêmur. E a gente sabe os riscos, né, que um idoso corre quando tem uma fratura de fêmur, precisa passar por uma cirurgia complexa. Tudo isso foi muito novo para mim, muito surpreendente. Eu fiquei, assim, confesso que eu fiquei bem perdida. Eu sou filha única, tenho o apoio do meu marido, meus filhos todos moram fora. E, de repente, eu me vi no hospital com ela, fez a cirurgia e eu já comecei a pensar no pós-cirúrgico, como que eu cuidaria dela, né? Certo. E eu tenho uma vida muito agitada, um trabalho de muita responsabilidade, compromissos, né? Eu preciso estar muito concentrada, eu preciso estar muito voltada, dedicada ao meu trabalho, e eu confesso que eu me desestruturei. E conversando com uma pessoa no hospital, eu falei, eu vou precisar de alguém que me ajude. Ela falou, eu conheço uma pessoa, mas eu achei que fosse uma pessoa que tivesse... Estava na área, né? Que estava na área, que estivesse procurando uma ocupação e tal. E meu telefone tocou e era a Ivana. E eu não conhecia a Ivana. Só que quando eu ouvi a voz da Ivana, aquilo já foi um acolhimento, sabe? Você se sentiu perdida? Eu me senti perdida, eu não sabia por onde começar, o que eu ia fazer. E a Ivana me ligou, porque ela soube que eu estava precisando, através dessa pessoa, que eu estaria precisando. Eu ainda estava no hospital. E ela conversou comigo e naquele momento eu falei, acho que não vai dar. Porque eu tinha, assim, eu estava muito... Eu não sabia por onde que eu ia recorrer, como que eu ia organizar tudo isso, como que eu ia fazer esse esquema, né, para cuidar da minha mãe. E ela conversou comigo e ficou, ela falou assim, bom, enfim, se você precisar de alguma coisa, é só me procurar. Saímos do hospital, levei minha mãe para casa, fomos de ambulância. A ambulância tirou minha mãe de dentro da maca, pôs numa cadeira. Eu olhei para ela e falei, mãe, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Eu lembrei da Ivana, porque aquilo ficou marcado, né? Ela me procurou e eu senti que era uma coisa muito maior do que somente o comercial. Ela queria muito mais do que captar cliente. Eu senti. Aquilo foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? E aí eu peguei e procurei eu não tinha nem registrado a chamada, nada. Eu procurei no celular pelo horário e eu vi o número dela e eu liguei. E a hora que ela me atendeu, eu falei, olha, eu estou em casa. Era uma sexta-feira, final de tarde, com a minha mãe. Acabei de trazê-la do hospital e eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou... Você me dá um tempinho, me passa o endereço, que eu tô indo aí. Mas do nada. Eu não precisei nem falar, olha, eu quero contratar, eu não quero contratar, quanto custa, quanto não custa. Ela falou, estou indo aí. E aí, como dois anjos sem asas, chegaram a Vanessa e a Ivana. As duas, assim, com muita calma, com muita compaixão, com muita alegria, com muita vontade de ajudar. E elas foram devagarzinho, resolvendo, pegaram a minha mãe, trocaram, levaram ao banheiro, colocaram na cama. Começamos a conversar a respeito do esquema do home care, né?
como que seria, como que elas poderiam, como a gente poderia fazer esse contato comercial, e aí sim, né? Sim. Depois de todo esse acolhimento, depois de todo esse atendimento humanizado, sabe? E eu falei, quando ela falou para mim, você fala alguma coisa? Eu falei, eu preciso falar especialmente do atendimento humanizado, né? E sem contar com toda a facilidade, porque você já fica pensando muita coisa. Como que eu vou programar tudo isso? Como que eu vou lidar com enfermeiras, com cuidadoras, com pessoas que vão dar banho? O que eu vou fazer? E elas sentaram comigo, as duas, com muito carinho. E conseguiram resolver uma coisa que você achava que poderia ser um problema e acabou no sentido Sim. da saúde. Para onde eu vou? Porque era um problema realmente. Era. Não direcionado à família, mas um problema assim que você tinha que resolver. Problema estrutural. E diariamente, né? E é uma mudança da água pro vinho, né? Foi assim, Da água pro vinho. Um divisor de águas na minha vida, né? E não sei se eu já citei, mas eu sou filha única, eu Sim. que tenho que decidir, eu e eu. E é mãe, né? E é mãe. Mãe. Né? E você é mãe. E minha mãe fala que só quem é mãe sabe quem o que é mãe ser mãe. que sabe o que é ser mãe, né? E eu tinha mais do que por dever, por amor, por tudo, de dar o melhor para minha mãe. E as meninas apareceram para poder fazer isso. Então, assim, foi uma coisa mágica, sabe? E você tá, cada dia que passa, você consegue perceber que você tá aprendendo com elas? Muito. E aí muito. isso te tranquiliza? Me tranquiliza muito, porque primeiro que elas estão sempre prontas a atender a todo e qualquer dúvidas que eu tiver, situação que eu tiver. É uma mão amiga que você pode É uma contar. mão amiga. A Ivana passa pelo mesmo problema. Eu não as conhecia, repito, tá? Sim. Mas foi um encontro de almas mesmo. E o interessante que realmente, que nem como a Ivana passou por isso, até quando a gente conversou com ela, ela passou por isso, ela sabe, é como assim a gente brincou agora, que só quem é mãe para saber que é mãe, é só quem tá passando por isso para entender até mesmo a tua emoção de falar sobre Sim. isso, porque o pessoal para pensar assim, mas eu vou chamar isso para alguém cuidar da minha mãe e não eu. Isso não é amor. Pelo contrário, eu acho Sim. que se você tem condições de fazer isso, você deve fazer. E procurando o melhor, né? Porque eu percebi que eu poderia entregar tudo isso na mão delas. Sim. Que elas iriam me ajudar até o dia que eu precisasse. Eu já senti isso no primeiro momento. E aí elas, assim, o cuidado em escolher as pessoas certas, sabe? Para cuidar da minha mãe, para lidar comigo, o cuidado em adaptação, o cuidado, em deixar minha mãe tranquila, em deixar minha mãe calma, que a minha mãe gostasse das pessoas e insistiam, me fala, a gente vai acertar, a gente vai acertando até dar tudo certo. Mas eu falo que quando as coisas são feitas com esse amor todo, né? Com todo esse empenho, com toda essa humanidade, tudo conspira para dar certo. Então, assim, se hoje a gente precisou adaptar pouquíssimas coisas, né? Nós já estamos aí com um bom tempo, já estou caminhando junto com elas e elas comigo, né? Nessa jornada aí que Deus nos colocou juntas. E as adaptações foram mínimas, porque elas captaram tudo que a gente precisa. Sabe, a preocupação, aquela coisa de não precisa dar certo, não vai dar certo, o que você precisa. E conhecimento, você percebeu que eles têm. Muito. E quer dizer, quando uma pessoa tem conhecimento do teu lado, a tranquilidade é maior. Sim. Essa é a segurança de um home care. Porque home care. Você pergunta, ele responde. Se você tem uma dúvida, ele acaba com essa dúvida rápido. E elas pegam para elas a responsabilidade. Né? Como se fosse para a própria pessoa da família. Entendi. Então, assim, eu sinto que a minha mãe é cuidada por pessoas da família, como se fossem filhas dela, como se fossem sobrinhas dela, sabe? Com o mesmo amor. Então, é o que você falou. Hoje eu não tenho
aquela culpa de falar, não sou eu que estou cuidando da minha mãe, porque eu tenho que cuidar do outro lado, né? Eu tenho que prover, né? Eu tenho um trabalho, eu sou assessora de casamentos e também as pessoas entregam os sonhos dela na minha mão. É por isso que você tem o mesmo estilo, assim, que eu sou artístico, né? A gente tem essa emoção que passa mesmo no olhar, na maneira de falar, na maneira de dizer. Então, quer dizer, você transmite amor, né? Você tem que transmitir um amor pro casamento. E as pessoas precisam ter a confiança de entregar esse sonho na minha mão, a tranquilidade. Então, eu acho que tem muito a ver. E você sai de noite, muito à noite por causa do casamento? Sim. Então, não tinha quem cuidar. Então, você ficou nesse empecilho. E agora? E agora? Principalmente porque teus horários são noturnos. São noturnos, eu faço planejamento, meu expediente é assim... É completo, é o dia todo. E normalmente meus clientes trabalham. Então, os horários da noite após as 18 horas são todos preenchidos também com reuniões. E o pessoal do Home Care trabalha com horário para você? Você decide os horários ou não? Sim. Eles estão trabalhando de domingo a domingo, né? Nos horários cheios de expediente, enfim. Eu não tô, assim, eu tô tranquila. Eu achei que fosse uma fase muito mais difícil e graças ao Home Care eu encontrei pessoas que assumissem mesmo essa responsabilidade, esse comprometimento. Então você indica realmente. Na verdade, estou percebendo que você não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar. Você já indicou pela maneira de falar. Eu já, só de eu vir aqui e abrir meu coração, né? Porque a gente faz tanta coisa, né, Daniel? A gente faz muita coisa. Mas tem coisas que não é da alçada da gente. Então, isso não era da minha alçada. E tem muita gente que passa, que chegou já como você está chegando, muita gente. O que você pode passar para elas no momento? Porque acho que o primeiro momento é o desespero, né? É o desespero. E agora? Né? Agora? É uma situação nova, é uma situação diferente. E a gente tem que enfrentar, não tem como, né? Você se esquivar e nem declinar. Você tem que ir em frente. E quando você tem um serviço desse à sua disposição, né, com pessoas comprometidas, capacitadas, qualificadas, e que encaram isso de frente, encaram isso como mesmo uma responsabilidade, eu falo isso pelo meu trabalho, né, que eu também abraço e visto a camisa, então aí você entende que realmente você pode, né, contar com essas pessoas nesse momento de desespero mesmo. Eu percebi quando a Ivana veio me procurar, a gente conversou aqui na agência, a primeira coisa que ela queria era tudo regularizar, tudo organizado. Ela sempre quis trazer uma coisa muito certa. Então é bonito ver a vontade dela fazer, as coisas acontecer. E eu percebo o seguinte, eu acho que ela não gosta de ser a segunda, ela gosta sempre de ser a primeira. Então é no olhar dela, a maneira dela, a cobrança dela, não tem horário, 8, 9 horas, ela tá trabalhando, fazendo. Isso eu tô falando porque ela faz comigo também, viu? Tô deixando registrado. 8 horas, 9 horas da noite, essa mulher trabalhando, gente. Então vamos deixar registrado isso. E outra coisa também que me tranquilizou, me chamou a atenção, porque pega a gente de calça curta uma situação dessa. Né? Então, de repente, você tem que ter dispor também de um montante, de uma situação financeira que às vezes você não está esperando. Então, você tem que trabalhar às vezes até mais, né? Mas ela tudo ajeita. O que você pode fazer? O que você quer fazer? Como fica bom para você? Você se organiza no tempo, no momento. Ela fez isso comigo também. Ah, legal. Então, na realidade, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é perder o medo de ligar. Pega o telefone, gente, e liga pro Home Care. Liga pra Ivana, chega pra ela e fala assim, o meu problema é esse. Se você não pode uma tabela cheia, que nem no caso, de domingo a domingo, mas você pode estar os dias. Ela mesma, a equipe dela, vai programar um tempo, horário, momento e simplesmente... Como é que você quer trabalhar? Que tipo que você quer trabalhar? Ela vai montar essa planilha. Então. Ela me disse isso. A gente faz menos dias, faz dias alternados, o que você precisar. E no final, né, tudo correu bem, deu tudo certo e a gente se estruturou
Legal. E graças a Deus. E sua mãe com ela tá feliz nessa parte? Tá, muito feliz. Ela se muito sente feliz. acolhida também, né? Porque tem essa diferença. Tem. Não sendo cuidada, é sendo acolhida. Acolhida. É muito assim, são muitos mimos, Certo. sabe? Ela tá se sentindo muito importante, ela tá se sentindo amada, ela tá se sentindo cuidada, que tem preocupação com ela. Todas as meninas que vão, que a Ivana, né? Não são muitas que passaram, porque, como eu disse, a gente ajustou rápido. Ela captou muito bem, né, toda a essência. Então, assim, elas vão uniformizadas, você percebe que elas são treinadas. Bacana. Elas têm postura, sabe? Tem toda uma forma de lidar, de falar. Quando chega alguém da família, elas se retiram. Então, assim, muito, sabe? Muito bem preparadas, muito bem treinadas, muito bem orientadas. Então, indicação já tá aí. A indicação é 1000. Muito bem, gente. Muito obrigado, então, por você estar aqui hoje, mostrando a verdade, na realidade. Sim. Tá falando sem texto algum, gente. Ela tá falando que tá passando no coração. Literalmente, né? Do coração. Saiu até emoção aqui. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar também outras pessoas que talvez passem, né? Sim. Pela mesma situação que eu. E eu digo, não tenham medo. Peçam ajuda e que tudo se ajeita e tudo passa. Amém. Né? Amém. Não existe nem dores eternas, nem alegrias eternas, né? Se fosse assim, a gente não tinha tanta emoção. É isso mesmo. Tá bom. Obrigado. É o processo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter falado do Home Care. Home Care Renova Brasil. Gente, www.homecarerenovabrasilebrasil.com.br. Fala com o pessoal todo, né? Não é só com uma, né? É com todo mundo. É isso aí. É uma equipe. É uma equipe. Equipe do amor. É equipe. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Você fez eu chorar, hein, de novo.